الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso assunto hoje é a importância do Alcorão Sagrado na nossa vida. O Alcorão Sagrado é a maior dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala para toda a humanidade, especialmente para os muçulmanos, porque é o livro deles. Então é o livro, Alcorão Sagrado, um livro como nenhum outro livro. O Alcorão Sagrado é a revelação final de Deus Altíssimo, ou seja, o Alcorão Sagrado é a palavra literal de Allah subhanahu wa ta'ala, revelada ao longo de muitos anos para o mensageiro de Deus Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. O Alcorão Sagrado está cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio da maravilha e glória de Allah, de Deus Altíssimo. Ou seja, o Alcorão Sagrado é um testamento à misericórdia de Deus, um testamento à justiça de Allah subhanahu wa ta'ala. O Alcorão Sagrado não é um livro de história, um livro científico, embora o livro sagrado contém todos esses gêneros, tem histórias, tem evidências científicas, milagres científicos, mas o Alcorão Sagrado, enfim, é uma guia, uma orientação para toda a humanidade. Ele tem evidências científicas, tem histórias dos profetas, tem histórias dos antepassados, tem sobre o dia do juízo final, descreve a morte, descreve a vida mundana, descreve o universo, mas, enfim, o Alcorão Sagrado é uma orientação para as pessoas. O Alcorão é fundamental para o Islã. E acreditar no Alcorão Sagrado é um requisito, um princípio do Islã. Quem não acredita no Alcorão em sua totalidade não pode alegar ou ser um dos muçulmanos. Por isso Deus disse no Alcorão Sagrado: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. O mensageiro de Deus criou, no qual foi revelado por seu Senhor, e todos os crentes creram. Wal mu'minun. E todos os crentes creram em Deus, em seus anjos, em seus livros e em seus mensageiros. Nós não fazemos diferença entre os seus mensageiros. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Disseram: escutamos e obedecemos, ouvimos e obedecemos, só anelamos a tua indulgência, ó nosso Senhor, e a ti será o nosso retorno. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. O Islã, como religião, tem duas fontes primárias. São o Alcorão Sagrado e as tradições autênticas do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. As tradições autênticas que concordam com o Alcorão, que não contrariam o Alcorão Sagrado. Então o Alcorão Sagrado é a fonte primária do Islã. O Alcorão, se nós fazemos uma visão geral sobre o Alcorão,
o Alcorão explica o conceito de Deus Altíssimo seja. Ele responde claramente quem é Allah, quem é Deus. O Alcorão Sagrado explica também em detalhes o que é permissível, o que é proibido. O Alcorão explica o básico de boas maneiras e moral. O Alcorão Sagrado fundou normas sobre a adoração. O Alcorão Sagrado conta histórias sobre os profetas, sobre os nossos antepassados, sejam virtuosos ou renegadores da fé. O Alcorão cita sobre Moisés, Jesus, que a paz de Deus seja com todos. E também cita sobre os renegadores da fé, os povos que Allah subhanahu wa ta'ala destruiu a eles, castigou a eles. O Alcorão também descreve o dia do juízo final, descreve a morte, o momento da morte e depois no túmulo, descreve as passagens, as etapas do dia do juízo final, descreve o paraíso, o inferno. O Alcorão foi revelado para toda a humanidade. O Alcorão é considerado tão único em conteúdo e estilo que não pode ser traduzido. Isso é uma informação que nós como muçulmanos devemos saber, que o Alcorão, mesmo em árabe, o livro de Deus, não pode ser traduzido, ou seja, portanto, qualquer tradução, hoje em dia, qualquer tradução do Alcorão, que falamos tradução do Alcorão, é considerada uma interpretação dos significados do Alcorão Sagrado. Nós não podemos dizer, este é o Alcorão. Não, esta é a tradução dos significados do Alcorão. O Alcorão que está escrito em árabe. O Alcorão Sagrado permaneceu protegido, preservado por mais de 1440 anos. Hoje, quando um muçulmano no Líbano ou em qualquer outro país segura seu livro do Alcorão, segura o Al-Mushaf e começa a recitá-lo, você pode estar tranquilo e certo que em Rússia ou em outro país também tem outro muçulmano que está olhando e recitando as mesmas palavras. Não existem diferenças. A criança hoje na França ou no Brasil, nos Estados Unidos, segurando seu Mushaf, o livro sagrado de Deus, está tentando recitar as mesmas palavras que fluíram dos lábios do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso Deus afirmou e confirmou para nós no Alcorão Sagrado que Ele mesmo vai proteger o Alcorão. Ele mesmo vai preservar o Alcorão. Ele disse: nós revelamos a mensagem, a recordação, a mensagem, o Alcorão, e somos o seu preservador. Somos o preservador desta recordação. Isso significa que Deus Altíssimo seja protegerá o Alcorão, preservará o Alcorão contra qualquer parte falsa, adicionada ou qualquer parte removida que pode ser no Alcorão. Então o Alcorão é protegido de mudança, é uma fonte de conforto para nós como muçulmanos saber que o livro de Deus Altíssimo seja o Alcorão hoje é e está bem protegido. Queridos irmãos, também nós devemos saber os benefícios e
as particularidades do Alcorão Sagrado. O Alcorão é a orientação para todos nós. Orientação na nossa vida, nesta vida e na outra vida. O Alcorão é a razão de nosso êxito, de nosso sucesso, da nossa salvação, da nossa felicidade nesta vida e na outra. O motivo da nossa felicidade nesta vida e na outra é o Alcorão Sagrado. O Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, revelada ao nosso amado, querido profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas e mensageiros. Por isso, o crente, o fiel, o muçulmano verdadeiro, honra o Alcorão, honra este livro e se apega às suas leis, sua recitação e seu estudo. O crente verdadeiro sempre procura aprender mais, procura estudar mais sobre o Alcorão. Você, como muçulmano, não pode afastar do caminho do Alcorão, não pode deixar o Alcorão sem ler, sem estudar, sem aprender, sem ouvir. Você tem que ouvir o Alcorão todos os dias, ler o Alcorão todos os dias. Também o Alcorão Sagrado compreende todas as leis divinas, abrange todos os ensinamentos de Deus e orientações e a luz que já havia sido revelado nos livros anteriores. Allah subhanahu wa ta'ala, Altíssimo seja, disse para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: temos revelado a ti, ó Muhammad, o livro, o Alcorão, com a verdade que corrobora e mantém vigente o que já havia nos livros revelados antes. O significado deste versículo, quando Allah disse que o Alcorão que corrobora e mantém vigente, é que o Alcorão é uma renovação, uma atualização, uma correção aos livros revelados antes. Então, é um dever, uma obrigação para todas as pessoas em sua diversidade de línguas e povos, apegar-se ao Alcorão Sagrado e trabalhar segundo o que está disposto no Alcorão. Queridos irmãos, queridas irmãs, no fim, nós queremos saber quais são nossas obrigações para com o Alcorão. Nossas obrigações quais são? Primeiro, primeira obrigação, nós devemos amar o Alcorão, valorizar este livro. Por isso, os sábios dizem, quando você olhar no Alcorão, enquanto você não sabe ler nem escrever, você está adorando a Deus. Você pegou o Alcorão e colocou em cima, isto é uma adoração. Você tem que valorizar o Alcorão Sagrado e respeitá-lo, pois é a palavra do seu Criador, a palavra do seu Senhor, e a melhor palavra e a mais veraz. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Segunda obrigação, devemos recitá-lo, ler o Alcorão, tratando de compreender suas palavras, meditar sobre ele, sobre seus ensinamentos, suas histórias, para assim podermos discernir, podemos diferenciar entre o certo e o errado, o caminho reto e o caminho errado, e aplicarmos como nossa forma de vida. No fim, queridos irmãos, devemos seguir suas leis, as leis do Alcorão, exemplos, ordens, etiquetas, e fazê-las
parte de nossa vida cotidiana. Por isso, quando Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi consultada sobre o comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela disse seu comportamento era o Alcorão. O comportamento do profeta Muhammad na vida, todos os dias, em casa, fora de casa, com todas as pessoas, era o Alcorão sagrado. Significado do relato que o mensageiro de Allah, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas, em sua vida e suas ações, era a personificação, a apresentação da sabedoria do Alcorão sagrado em sua vida e em suas ações. Então ele, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era uma apresentação, uma personificação do Alcorão, destas leis que citadas no Alcorão, e você como muçulmano tem que ser mesma coisa, tem que seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso Allah nos chamou no Alcorão e diz: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Por certo, há belo exemplo no mensageiro de Allah de valor e firmeza da fé, que o profeta é exemplo para todos nós, para aqueles que têm esperança em Allah, desejam ser recompensados no dia do juízo e recordam Allah, recordam a Deus frequentemente. Então, nosso exemplo é o profeta Muhammad, nossa guia é o Alcorão sagrado. Barakallahu fikum, que Allah abençoe todos vocês. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من